Salmo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Feche seus olhos. É o momento de você se colocar diante do Senhor. A palavra foi lida. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela fala por si mesma, porque diz ela mesma de si que não volta para o Senhor sem realizar aquilo para o qual ela foi enviada. O Senhor cuida disso. O Senhor tem zelo sobre isso. Mas ainda nós contamos com a ação poderosa do Espírito de Deus para falar conosco e para que de maneira particular ministre a cada coração. Então, com seus olhos fechados agora, eu quero fazer essa oração. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, diante de ti, e sabemos que o teu Espírito que em nós habita e o teu Espírito que age nesse lugar, para com aqueles também que ainda não creem no seu nome, mas que estão aqui para ouvirem a tua palavra. Nós clamamos para que o Senhor fale poderosamente a cada coração, nos transforme, Senhor, nos molde segundo a tua santa vontade. Nós queremos sair daqui renovados pelo Senhor, mais animados do que nós entramos e desafiados em cumprirmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Esse salmo é um salmo de Davi. Ele tem como título, talvez aí na sua versão tem o mesmo título que na minha, como a oração de fé. Oração de fé. Mas aí você pode perguntar assim: como oração de fé? Se no primeiro versículo já ele começa perguntando ao Senhor: até quando, Senhor? Isso é um lamento, isso parece uma dúvida, isso parece que ele não está muito contente com Deus, ou com a situação que ele está vivendo, e ele está devolvendo isso para Deus, como uma oração de fé. É aí que é o segredo, meus irmãos. Muitas vezes, nós não declaramos de fato o que está acontecendo conosco, e isso até para com Deus, para com as pessoas, porque a gente fica pensando: o que vão pensar de mim? Mas Deus conhece teu coração, então você tem que se abrir com Ele. E às vezes nós não colocamos diante de Deus, de fato, as nossas necessidades, porque ficamos com essa restrição: o que Deus vai pensar de mim? Aliás, Deus já está pensando, porque você está pensando isso. Só de você estar pensando isso, Deus já está pensando algo a respeito de você. O melhor não é esconder a dor. O melhor não é dizer para o Senhor: ai, Senhor, que vergonha eu trazer isso diante de ti. Não, o melhor é ser honesto. O melhor é você ser transparente. Deus te conhece, irmão. Deus te conhece, irmã. Mas eu estou falando no sentido de que nós precisamos fazer a nossa parte diante de uma situação em que nós sentimos que Deus se calou, ou que nós sentimos o silêncio de Deus, que era o caso do salmista Davi aqui. Nós precisamos abrir o nosso coração para Ele e declararmos assim: Senhor, até quando? Eu acho muito interessante, porque nós vemos 4 vezes a pergunta até quando, no versículo 1 e no versículo 2. Nos 2 versículos, ele coloca até quando 4 vezes. 2 vezes no primeiro, 2 vezes no segundo versículo.
É parecido com o que acontece nos nossos dias, parecido com o que acontece nas nossas vidas, noites que nós temos tão longas, e noites que parecem não ter mais fim, noites que a nossa alma deixa se abater, porque o segredo está no que ele realmente fez, e o caminho que Davi percorreu nesse capítulo é um ensinamento para nós. Ele vai do lamento ao regozijo. Olha só, no primeiro e no segundo versículo ele lamenta. No terceiro e no quarto versículo ele faz uma oração. Mas já no quinto e no sexto versículo ele regozija-se, porque ele sabe quem Deus é. Então você precisa hoje entender que Deus está falando comigo e com você. E mesmo parecendo que Deus esteja em silêncio com relação à tua causa, mesmo que pareça que Ele não está agindo como você espera, porque a gente não sabe o tempo exato de Deus, mas de uma coisa nós precisamos ter a certeza, que Ele é presente, Ele continua presente, Ele está trabalhando e Ele é digno de confiança. Nós precisamos confiar no Senhor, que vai mudar. A situação vai mudar, mas pastor, você não sabe quanto tempo de silêncio. Olha, eu estou enfrentando uma situação na minha vida muito triste. A situação aqui de Davi, tudo indica, por ser um rei, e ele fala no versículo 3, ele cita coisas do inimigo, né? Inimigo não é o diabo, é inimigo mesmo, de carne e osso, nações que se levantavam a todo momento contra a nação de Israel, e ele fala, Senhor, se o Senhor não me ouvir, se o Senhor não se atentar ao meu pedido, se até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Porque o meu inimigo está esperando a minha morte. E o meu inimigo, ele fala aqui no versículo 4, o meu inimigo já está dizendo, prevaleci contra ele, que eles não se regozijem, e que eu não vacile, porque os meus inimigos, eles vão se regozijar quando eu vacilar. E ele tinha essa preocupação entre a espera e a vitória, e ainda por causa do silêncio de Deus, ele tinha essa expectativa no seu coração. Não, eu não posso me deixar ser levado pelo abatimento da minha alma, porque se isso acontecer, eu vou vacilar. Ao passo que no versículo 3 ele fala até de morte. Ele diz, Senhor, atenta para mim, responde-me, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele estava pensando até em morrer. E ele estava falando também, já com uma concordância aqui, que é também em Salmos, onde, se eu morrer, o que faz o morto na sepultura? Há algum louvor? Ele expressa algum louvor ao Senhor? Então ele estava clamando ao Senhor assim, Senhor, não me deixe ficar sem a tua bênção, porque eu não quero morrer por isso, eu não quero morrer por causa do inimigo, eu não quero morrer por causa desse problema que eu estou enfrentando. E hoje você pode orar a mesma coisa para o Senhor, pedindo, Senhor, me ajude a entendê-lo no silêncio, mas eu também declaro, eu sei que o Senhor está trabalhando, o Senhor é digno de confiança, e eu sei que eu verei a bênção do Senhor sobre esta área da minha vida, ou sobre as áreas da minha vida que precisam de conserto, que precisa de saúde, que precisa de libertação, antes que eu morra por causa disso. Se nós estamos enfrentando problemas, e esses problemas podem até afetar a nossa alegria, a pregação da semana passada foi sobre alegria, mas eu disse a todo momento, nada pode dominar a nossa alegria, nada pode inverter a nossa alegria, e a alegria da salvação, e a alegria de Jesus que habita em nós, nada pode tomar conta, mesmo que seja algo forte no externo, no exterior, nada pode tomar conta da nossa alma e tirar a nossa alegria, dominar a nossa alegria, transformar a nossa alegria em tristeza, é quando nós estamos enfrentando problemas, que até afetam a alegria, claro, a gente fica triste, mas nenhum problema
pode dominar a sua vida ao ponto de tirar a sua alegria. A mensagem que eu tenho hoje tem por objetivo nos animar a prosseguir, pois em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nos sustenta. Mas Ele está em silêncio, mas eu ainda não estou vendo claramente o que Ele vai fazer por mim, pela minha vida espiritual, pela minha vida emocional, não estou vendo o que Ele vai fazer pela minha família, ainda não estou vendo o que Ele vai fazer pela minha saúde, ainda não estou vendo o que Ele vai fazer pela minha vida financeira, eu ainda não estou vendo como esse problema vai passar. Mas se você crer, como o salmista que sabia, e pela sua oração, ele vai clamando, declarando, lamentando, tudo bem, mas ele chega no versículo 5 e fala: no tocante a mim, confio na tua graça. Então, se você confiar na graça do Senhor, essas situações ou essa situação hão de passar. Há um momento do silêncio, eu sei que há, mas no silêncio Deus continua te sustentando. Deus está lá na tua situação, Deus está lá no teu problema. Quem já ouviu aquela frase assim, ó: parece que a minha oração não passou do teto? Já ouviram isso? Eu tenho orado, eu acho que a minha oração não está passando do teto. Para ajudar, na década de 90, eu me lembro de uma fita cassete que foi espalhada pelas igrejas, de uma pregação. Eu não lembro quem fez essa pregação. O Enoque deve saber, porque ele sabe de cada pregação. E na pregação era dito o seguinte, que essa era uma pregadora, se eu não me engano. Ela teve uma visão de que em cima das igrejas tinham demônios com raquete. E conforme a gente orava, a igreja orava, subiam bolinhas assim, ó. E alguns irmãos não passavam do teto, mas outros irmãos, segundo a pregação dela, ia com mais força, mas não era tanto assim, porque o diabo, os demônios pegavam a raquete assim, ó, tchau, jogava a bolinha para baixo. E depois, ela concluiu que tinha aquelas orações fortes, né? Que furava o teto e furava a raquete e ia para o céu. Irmãos, isso aí tem uma heresia tão grande. Por que a tua oração precisa subir se Deus habita em você? Se Ele está em nós, e mais, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas vão inventando situações do tipo que não tem sustentação bíblica, porque aqui a todo momento, quando Davi fala, ele fala de uma relação, de uma intimidade com Deus, de poder perguntar para o seu pai: até quando? E orar, falando: Senhor, sabe por que eu estou te perguntando até quando, Senhor? Porque os meus inimigos estão esperando eu vacilar, porque os meus inimigos estão esperando a minha destruição, e eu não consigo ter uma resposta sua. Mas ele termina dizendo: eu confio na tua graça, o meu coração se regozijará na alegria da tua salvação. E ainda eu cantarei ao Senhor. Versículo 6, ele já estava dado por vencido a situação que ele estava enfrentando. Já estava vencedor na situação que ele estava enfrentando. E ele disse: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Tem um cântico antigo que chama Excelente. E ele canta assim: excelente és para mim, Senhor, o meu coração te admirar. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico. E aí tem a parte que ele fala que tem me feito bem. Sumiu aqui. Ele tem feito bem. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Olha, é muito fácil a gente confiar em Deus quando Ele responde no nosso tempo.
É muito fácil a gente falar, cantar e ficar feliz a todo tempo, mas quando Ele se cala, quando mesmo lendo a sua palavra, a gente ainda não encontra a resposta, porque existem fases na vida cristã, que são dias de resposta, mas tem dias também de silêncio. E hoje nós precisamos aprender que o silêncio de Deus não significa a ausência dEle. Ele continua trabalhando, Ele é digno de confiança. Eu vou persistir, eu vou perseverar. O silêncio de Deus é uma experiência que às vezes nós passamos. Irmãos, tem situações que eu já fiz na força do meu braço, eu já fiz sozinho, já me juntei com pessoas. Teve um ano aqui da nossa igreja, há quase 10 anos atrás, que não tinha um mês que a gente não tinha algo de grande, coisa assim, eventos grandes, a igreja cheia, pessoas novas, fazia no estacionamento e tal. Isso, por vezes eu perguntava para o Senhor, o Senhor está em silêncio? Porque essas coisas não estão trazendo nenhum tipo de retorno para a igreja, porque Deus tem o jeito dele agir. E quanto mais eu coloco o meu braço, quanto mais eu coloco a minha mão, menos ele vai agir, porque eu já estou resolvendo. Eu estou dizendo que eu posso resolver as coisas no silêncio dele. Nós temos como perguntar ao Senhor até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim? Será para sempre? O que Davi está fazendo aqui, ele não está fingindo espiritualidade. Há algumas pessoas que você pergunta, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Aí você pergunta, está mesmo? E ela triste, está, porque eu aprendi que eu não posso falar que não está tudo bem. Mas irmãos, aqui o salmista está dizendo para Deus, não está tudo bem. Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Davi então não estava fingindo espiritualidade, ele estava sendo honesto. Deus, ele não vai se assustar, nem vai se ofender, porque nós colocamos a nossa dor com sinceridade diante dele. Qual é a sua dor hoje? E se você tem sentido que ele está em silêncio com relação a essa dor, olha para o que o salmista fez, o caminho que ele percorreu, de primeiramente sim, perguntar, lamentar, mas depois orar e depois regozijar. E depois já ter a certeza, a convicção de que Deus o ouviria. Tem muitas pessoas que acham que maturidade espiritual é nunca perguntar para Deus o porquê das coisas, o para quê. Sendo que a gente, quando criança, fazia isso com os nossos pais. A gente não entendia algo, a gente perguntava. Pai, por que esse tratamento? Mãe, por que esse tratamento? Quando a gente também queria algo, isso é próprio de pais. Quando a gente queria algo e éramos crianças, né? A gente pedia para os pais e eles falavam, tem que esperar um pouco. E essa espera, geralmente eles ficavam em silêncio e a gente queria voltar lá. Então, sobre aquilo que a gente falou, eu te perguntei, sobre aquilo que eu estou esperando, a minha mãe era, nossa, perita em fazer isso. Ela falava assim, eu não te disse que quando chegar a hora eu vou te falar? E eu ficava assim, criança, né, sem entender. Da mesma maneira, quando nós temos um relacionamento com o nosso pai, nós precisamos perguntar. Nós podemos perguntar. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele perguntou para o Senhor, até quando? Ele perguntou. O silêncio, ele vai mexendo com as nossas emoções. Eu não estou falando agora só do silêncio de Deus. Qualquer tipo de silêncio. Por exemplo, quem está esperando aqui alguma resposta, ou de emprego, porque está desempregado, ou no emprego, que está empregado, mas está esperando uma promoção, alguma coisa. Levanta a mão. Ah lá, várias pessoas. Isso é um silêncio, não é? A gente tem que esperar por ele. E a gente, muitas vezes, nas nossas inquietações, por causa do silêncio, nós acabamos desenvolvendo ansiedade, ficamos confusos. Irmãos, dependendo do que acontece na vida de alguns colegas, alguns pastores, quantos deles eu já conversei, e eles,
por causa desse silêncio, desse negócio que parece que a obra não cresce, ou a obra não vai, e eles falam assim: será que eu tenho chamado mesmo? Por causa do silêncio, às vezes causa uma confusão, às vezes é uma sensação de abandono, mas na verdade, nós, mesmo tendo dias de inquietações, como no versículo 2, de tristeza no nosso coração, como no versículo 2, nós precisamos, não temos outro caminho a não ser humildemente orarmos ao Senhor e declararmos a Ele: Senhor, como o versículo 5 e 6, mas também: Senhor, eu sei que Tu estás trabalhando, o Senhor é digno de confiança, eu confio em Ti, eu confio no Senhor. Se uma criança ela se perde, ela pode estar no meio de uma multidão, ela está cercada de pessoas, mas se ela está perdida do seu pai ou da sua mãe, ela começa a entrar em desespero, não é verdade? Quando uma criança se perde no meio de várias pessoas, ela começa já a buscar pelo seu pai, e ela começa a clamar: pai, 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 até que ela ouve a voz do pai: estou aqui. Ou melhor ainda, ela já sente o pai, que a abraça e diz: estou aqui. Na multidão dos nossos problemas, hoje nós estamos também clamando ao Senhor: Pai, 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 até que nós ouçamos a sua voz, ou até que Ele nos toque, e mais uma vez se confirme o que a gente já sabe: eu estou aqui. Mesmo que a gente esteja com muitas pessoas também ao nosso redor, tentando nos ajudar, dependendo do problema que nós estamos passando, nós precisaremos, mais do que tudo, ouvir a voz do Senhor. Então hoje também nós estamos aqui para clamar ao Senhor: Senhor, fala conosco, fala conosco. O silêncio de Deus nunca significará que Ele parou de agir, porque a maneira como o salmista ora aqui, como Davi ora, né? No versículo 3, ele fala assim: olha, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Dá essa impressão que ele estava buscando por uma ação de Deus, mas nós percebemos algo poderoso. Porque antes mesmo da resposta chegar, você pode ler o capítulo todo, embora sejam poucos versículos, você olha aqui para todos os versículos, você não vê a menção, ser mencionado, que o problema tinha sido resolvido. Mas ele dá como resposta ao Senhor: antes de que a solução chegasse, Davi muda. E é esse o convite para mim e para você hoje, para nós, que enquanto estamos esperando pelo Senhor silenciosamente, mas certos de que Ele continua trabalhando, que podemos confiar nele, nós teremos então a mesma ação de Davi, como no versículo 5 e 6, porque Deus já estava trabalhando dentro dele, mesmo em silêncio, Deus está trabalhando dentro de cada um de nós. Esse é o momento que eu quero que você pare e pense, porque Deus, quando está em silêncio, Ele nos testa só uma coisa: onde está de fato a nossa confiança? Onde está de fato a nossa confiança? O versículo 5, Davi explica, ou declara: eu confio na tua graça. Ou dependendo da versão, ele está dizendo assim: eu confio na tua benignidade. Ele começa desesperado, olha a virada aí, ó. Ele começa desesperado, mas ele termina confiando e já louvando. No versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quando Deus não responde no nosso tempo, será que nós ainda
continuamos a confiar nele? Será que ainda confiamos nele? Quero que você feche seus olhos agora. Eu estou partindo para a conclusão. Quero que você pense enquanto eu estou falando e você depois se coloque diante do Senhor e ore. Talvez você está orando por algo há muito tempo. E é por isso mesmo que às vezes, por estarmos orando por algo há muito tempo, que nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas Deus não se esqueceu de nós. Deus jamais nos abandonará. E hoje, eu quero só fazer um apelo. E esse apelo não vai causar nenhum barulho, porque é sobre o silêncio. Essa palavra de hoje é exatamente para quem está em espera, para quem está sem respostas e para quem está talvez até cansado. Porque o até quando, o lamento de Davi pode expressar cansaço. Já faz tempo que eu espero, já faz tempo que eu preciso, já faz tempo, Senhor, que isso está me fazendo mal. Se você está vivendo esse tempo de silêncio, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas se você está em espera, se você está sem respostas, se você está cansado, eu quero que você se coloque em pé aí no seu lugar. E nós iremos orar juntos. Nós vamos nos colocar diante de Deus juntos. Porque eu também tenho situações na minha vida que eu estou esperando. Eu também tenho situações na minha vida que eu estou esperando por resposta. Eu quero nesse momento que você se coloque diante de Deus. Hoje Deus trouxe a mim e a você aqui, Ele nos trouxe aqui para nos lembrar que Ele está conosco. Que Ele está conosco. O silêncio é um pouco difícil, ou é muito difícil. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus. A partir daquilo que Davi declarou, nós podemos declarar nesta noite também. Tu és o meu Deus, eu vou me regozijar em Ti. Se você puder, como eu posso aqui à frente, se ajoelhar, nós vamos orar juntos. Nós vamos nos colocar diante do nosso Deus. E a nossa oração hoje é bem simples. Nós vamos orar para que Deus renove a nossa fé, para que Deus nos dê força no silêncio, para que Deus abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvi-lo mais, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar além, que Ele nos dê mais sensibilidade espiritual. E nós sairemos daqui, essa é a nossa oração também, com a nossa confiança restaurada. Senhor nosso Deus, nós Te bendizemos, Pai, e confiamos em Ti. Aqui está um povo que espera, aqui está um povo que precisa de respostas, aqui está os Teus servos e servas, e alguns deles cansados pela espera, mas hoje, ó Deus, nós estamos aqui certos de que o tempo do silêncio chegará ao fim, e enquanto ele não chega, nós confiamos em Ti, de todo o nosso coração, porque o Senhor continua trabalhando. Nós clamamos a Deus para que o Senhor renove a nossa fé, para que o Senhor nos dê mais força ainda, enquanto estamos esperando no silêncio, esperando a cura, esperando aquela libertação, esperando aquela restauração financeira, esperando a Deus a atuação na família, esperando, Senhor, que realmente todo o nosso ser esteja curado, a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Ó Deus, nós clamamos também para que o Senhor nos ensine a Te ouvir mais,
a ver além do nosso olhar, a ver com os olhos espirituais que o Senhor já está trabalhando, porque o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos mantendo vivos e revigorando as nossas forças. Pai, nós clamamos para que a nossa confiança, se alguém aqui já estava perdendo, seja restaurada. Ó Deus, toca naquela situação, toca naquela pessoa que hoje é o motivo da nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.